Olá, pastor Adilson de Lira. Primeiramente, muito obrigado por nos atender e nos dar a honra de conversar com você nessa primeira Verbo Live. Primeiro, a gente queria falar sobre um áudio maravilhoso, uma pregação sua aí no Verbo Petrolina, com o título Alimente o Seu Destino. E essa mensagem foi recorde de acesso em um único dia no nosso portal em áudio. E as pessoas têm repercutido, comentado o quanto estão sendo abençoadas. Fala um pouco dessa mensagem, até para despertar o interesse em quem não ouviu ainda. Claro, olá Perilo, para mim é um motivo de muita alegria estar conversando com você, com esse pessoal que vai estar assistindo. E uma honra também saber que eu estou estreando esse programa, que certamente vai ter um alcance maior que o próprio Verbo da Vida, né? Vai ter um alcance de muitos outros crentes e outras denominações para discutir temas que são importantes, que são relevantes para o nosso dia a dia hoje também. Essa mensagem, Alimente Seu Destino, ela veio de algo que eu já vinha alimentando, fazendo os trocadilhos há um certo tempo, porque eu venho percebendo que muitas pessoas, existe uma frase comum que diz: você é o que você come, né? E trazendo para esse contexto, muitas pessoas se alimentam das frustrações do passado, de experiências traumáticas, e a Bíblia diz que eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, por que não começarmos a pensar naquilo que Deus projeta para as nossas vidas? Por que não nos associarmos com pessoas que vão alimentar quem nós podemos ser e não quem nós fomos? Eu costumo dizer que nós devemos tornar o nosso futuro tão grande que o nosso passado vai se tornar pequeno. Então, essa é a essência da mensagem. Eu acho que vale a pena, quem não ouviu, dar uma escutada. Amém, muito bom, vale a pena sim. Então, entrem lá no nosso portal, em áudio, tem lá Alimente o Seu Destino, escuta, divulga, seja abençoado e abençoe pessoas. O pastor Adilson de Lira tem sido inspirado por Deus mesmo a trazer mensagens maravilhosas, não só no púlpito, mas também escrevendo. Até mesmo Deus tem dado a ele sabedoria de tocar em alguns assuntos polêmicos. No final do ano passado, o pastor Adilson escreveu um texto muito bom sobre o aborto e na última semana ele falou sobre a ideologia de gênero e teve uma repercussão muito boa. Antes de deixar você falar sobre esse texto, eu queria ler um comentário do nosso apóstolo Guto Emery, presidente do nosso ministério, no Facebook, na sua página, pastor. Ele disse assim: parabéns pelo texto, pastor Adilson de Lira. É impressionante vermos que a simples manifestação de ideias contrárias causam uma avalanche de ataques que querem tirar-nos o direito de pensar e de divergir do que os outros pensam. Deus não negocia seus princípios com ninguém e ele não vai considerar certo um comportamento que é errado pelo simples fato da sociedade considerá-lo certo. Grande abraço, Guto. Ter um respaldo desse é muito bom nessas horas, hein, pastor? Com certeza. Nessa época que a gente está, na época das redes sociais, todo mundo pode expressar a sua opinião. E isso é maravilhoso. Mas a gente vê surgir um fenômeno que são os chamados famosos anônimos. São aquelas pessoas que talvez não fizeram uma grande contribuição social, talvez não construíram um grande legado na cultura onde eles estão, mas se julgam no direito de ser autoridade de falar sobre temas. O filósofo Aristóteles, ele dizia que a influência de uma pessoa, ela pode ser dividida numa tríade, 3 coisas. Basicamente, o seu ethos, logos e pathos. O que é isso? Ethos, caráter, quem a pessoa é. Logos, a paixão, a intensidade com que você vive aquela mensagem. Ou o argumento, perdão. E o logos, finalmente, o argumento em si. Ou seja, a mensagem não é só o que está sendo falado, mas é quem está sendo falado, quem está falando. Né? E quando o Guto, para mim, fala isso, tem um peso muito diferente. A gente vive num tempo hoje, né, que a gente tem o que alguns chamam de ditadura da opinião. Quando a gente fala de ideologia de gênero, eu sei que alguns não gostam do termo, mas a ideia de ideologia, ela traz justamente o conceito de que, para alguns, isso é uma pregação. Eles usam o argumento de que o gênero é uma construção social e eles colocam isso como uma verdade absoluta. E a partir dessa verdade, eles querem discutir o tema. Mas isso não é uma verdade absoluta. O propósito do texto não foi disseminar ódio, não foi disseminar preconceito, foi mostrar para a sociedade: ei, tem gente inteligente, tem gente cientificamente embasada,
tem gente que tem cultura, sim, e que discorda dessa ideologia, que Amém. discorda desse ensino. Muito Infelizmente, a reação de alguns não é tão positiva, mas a gente vê argumentos também muito bem construídos, inclusive dos opositores da ideia. Antes da gente falar dos opositores, eu queria que o senhor comentasse alguns testemunhos, né, que com certeza o senhor tem para contar, como também a boa repercussão que teve aí na sua igreja em Petrolina. Sim, é interessante porque quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas pensam que a gente está dividindo classes, dividindo grupos, disseminando ódio. Esse domingo eu citei o texto e nós tivemos um homossexual que decidiu aceitar Jesus. Aleluia. Tivemos muitas pessoas em inbox com mensagens particulares falando sobre como o texto foi esclarecedor, como o texto o ajudou a ver o outro lado da moeda, a ver uma luz no final do túnel, a ver que essa ideia ela não é um conceito único, 100% absoluto, um dogma, uma religião. Na verdade, é uma opinião feita por pessoas sérias, mas também existem pessoas sérias que estão estudando opiniões diferentes. E no mundo que a gente vive, não uma ditadura, mas uma democracia, a gente deve discutir essas diferenças de uma forma saudável. Me permita estender um pouquinho mais falando Fica à sobre esse. vontade. Fica interessante ver como essa construção da questão homossexual ela é desenvolvida ao longo do tempo. Inicialmente, na nossa cultura ocidental, a gente veio de uma Europa cristã e, durante um bom tempo, esses defensores eles tentaram misturar o cristianismo com o homossexualismo. Tentar fazer parecer que Jesus nunca falou contra isso, que a Bíblia talvez aceitasse esse grupo. Usaram alguns versículos, por exemplo, quando a Bíblia diz que Davi amava Jonatas mais do que o amor às mulheres. Será que Davi não tinha alguma relação homossexual? Se você estudar um pouquinho da cultura judaica, você vai ver que até a lei natural deles considerava o homossexualismo uma prática abominável. A cultura judaica e a cultura de Davi, na verdade, tinha mais um problema com o excesso de heterossexualidade, porque ele chegou a trair o seu amigo para poder desejar Betseba e outros exemplos. Então, qualquer pessoa que entende um pouquinho do contexto dos judeus sabe que isso é uma falácia. Não existe esse tipo de argumento. Jesus não falou tanto sobre o homossexualismo, algumas pessoas podem perguntar, porque ele vivia nesse mesmo contexto. Lá da Palestina, contexto judaico, era um consenso. Fariseus, escribas, saduceus, zelotes, todas as correntes teológicas daqueles dias condenavam o homossexualismo. Ele não precisava combater uma coisa que já era combatida. Já o apóstolo Paulo, ele começa a entrar num contexto diferente. Ele convive com o mundo greco-romano, e aí ele fala sobre as orgias, ele fala sobre o homossexualismo abertamente, porque ele está dentro de um contexto diferente. E o interessante é que quando ele escreve para os coríntios, ele diz, olha, não se deixem enganar, nem os impuros, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. E o mais interessante ainda é o que ele diz em seguida. Ele diz assim, e tais fostes alguns de vós, mas lavados, fostes regenerados. Ou seja, Paulo falou com essa sociedade. Paulo teve um discurso e um confronto com esse tipo de ensinamento. E é o que nós devemos fazer, de uma forma saudável, de uma forma amável, de uma forma bíblica. Então, primeiramente, eles tentaram dizer que a Bíblia e o homossexualismo poderiam ter uma conversa. E quando eles finalmente perceberam que não, ao invés de se conformarem, eles agora começaram a atacar a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não tem autoridade para falar sobre isso. Então a gente tem uma segunda onda de defesa do movimento homossexual. Eu estou falando homossexual, mas eu posso falar de LGBTQI e a sigla que aumenta cada vez mais. De uma forma geral, eles disseram a Bíblia não tem autoridade. Então agora a gente vai procurar um outro autor, uma outra ciência que nos defenda. Isso é uma ditadura da religião. E aí eles procuraram o que eu poderia chamar do determinismo genético. Será que a gente não nasce assim? E aí foi feito estudos intensivos, pessoas procurando o que polemicamente se chama de gene gay, não encontraram isso. Até, para você ter uma ideia, até o número de células sanguíneas por centímetro cúbico que o homem tem é diferente da mulher. A biologia mostrou categoricamente que a questão sexual ela não é nada mais além de macho e fêmea, de homem e mulher. Eu cheguei a ver absurdos dentro do determinismo genético, porque o que ele diz basicamente é a culpa não é minha, eu nasci assim. Eu cheguei a ver uma revista que uma vez dizia, será que o adultério não tem uma herança genética?
Será que você não adultera porque você tem uma propensão genética para adulterar mais? Uma síndrome da testosterona sem fim, de um prazer sexual insaciável? Na verdade, é apenas uma justificativa quando você se afasta de Deus. O Uhum. apóstolo Paulo fala no capítulo 1º de Romanos que você começa a criar deuses segundo os seus próprios desejos. Um Deus que não vai condenar você, que não vai apresentar o contraditório. O apóstolo Paulo também disse que nos últimos dias as pessoas iriam ter coceira nos ouvidos e iriam trazer para si mestres segundo seus desejos. Ou seja, fala o que eu quero ouvir, não fala a verdade para mim. Então Isso. eles viram que a genética não tinha autoridade também. Agora a genética, a biologia, uma vez que eles não conseguiram se comprovar nisso, não tinha autoridade mais para falar sobre isso. Algumas pessoas chegaram a dizer, olha, você é médico. Se você é médico, você não tem autoridade para falar sobre sexualidade, você não tem autoridade para falar sobre gênero, porque começou a surgir uma outra onda. Vamos procurar um outro autor. Então nasceu o que eu posso chamar de determinismo ambiental. O que é isso? Eles começaram a dizer, na verdade a minha escolha de gênero, ela é uma consequência do ambiente onde eu estou. Eu fui criado com os meus pais dizendo que eu sou menino, com a escola dizendo que eu sou menino, com a igreja dizendo que eu sou menino, com a sociedade dizendo que eu sou menino, e aí por isso eu fui menino. E aí começaram a desenvolver algumas pesquisas, dentre elas a famosa pesquisa do John Money, lá em Winnipeg, no Canadá, onde uma criança bem novinha, ela teve um problema de fimose, e esse problema se complicou e ela teve que amputar o seu pênis. E ele quis usar aquela criança para o seu experimento. Ele conseguiu convencer aos pais. Vamos criar essa criança como se ela fosse uma menina. E vamos provar para a sociedade que se ela achar que é uma menina, que se os pais criarem como menina, que se a escola criar como menina, ela vai finalmente se entender como menina e vai viver feliz para sempre. Se você estudar um pouquinho a história desse experimento, você vai ver que essa pessoa se suicidou, assim como muitos outros que passaram por esse tipo de aberração, Uhum. esse tipo de abuso para uma criança. Bom, eles provaram, mais uma vez, que o ambiente não determina. Porque se fosse assim, todo filho adotado por um homossexual seria homossexual. E a experiência mostra que não é assim. Então, ao invés de se conformar, mais uma Verdade. vez, eles atacaram a mensagem e agora construíram uma outra teoria, que a gente chama de ideia ou de ideologia de gênero. O que é que eles dizem? O gênero é uma construção social. Então, ele está dizendo para você, olha, não ensine que o menino é menino, não ensine que a menina é menina, deixe ele se descobrir. E hoje a gente tem aí mais de 70 gêneros, se você for pesquisar sobre o assunto. Eu não sou contra, para finalizar, eu sei que me estendi um pouco, eu não sou contra aquelas pessoas que acreditam assim, eu não sou contra as pessoas, mas eu quero que elas entendam que é apenas uma teoria. Eu acredito, por O próprio exemplo, no... nome ideologia já diz isso. Exatamente, ou ideia, ou teoria. Eu acredito particularmente no criacionismo científico, mas eu não estou lá no Congresso Nacional exigindo que todas as escolas ensinem criacionismo para seus filhos, porque convicção religiosa, convicção sobre sexualidade não é função do Estado. Convicção Uhum. religiosa, convicção sobre sexualidade é uma função dos pais dentro da sua casa. Você quer ensinar ideologia Muito de bom. gênero? Ensine ao seu filho. Esse é o que a gente está defendendo. Ok, muito bom, pastor. Eu acho que vai vir mais textos aí, né, sobre isso. Espero que sim. E o senhor foi muito feliz, não só nas colocações dentro do texto, mas ao meu ver e ao ver de muitos também, nas suas respostas, principalmente a alguns ataques que o senhor sofreu nas mídias sociais, principalmente na sua página no Facebook. O senhor sempre respondendo de uma maneira muito respeitosa, mas também sincera, né, e até exemplar. E para dar a deixa para o senhor comentar sobre essas respostas e esses ataques, eu queria citar também um Twitter seu, nessa semana, que você tweetou o seguinte: se a sua mensagem é aplaudida por todo mundo, então o seu sal se tornou insípido. Sim, verdade. Eu acho interessante porque existe uma falácia dentro desse movimento que diz, olha, nós não devemos polemizar, nós não devemos falar de assuntos difíceis, de assuntos complexos, devemos buscar a paz e amor. Se você olhar um pouquinho para esse tipo de discurso, para mim ele está mais para Woodstock, está mais para Bob Marley do que Jesus. Jesus nunca disse paz e amor acima de tudo. Jesus ele polemizou muitas vezes, inclusive chamou de hipócritas muitos tipos de argumentos. Quando você olha para a vida de Paulo, Paulo não teve medo de polemizar. Ele chegou em Atenas
e falou sobre a ressurreição, um conceito que era um escândalo para aqueles dias. Em alguns lugares, Paulo chegou a ser levado escondido pelos seus discípulos, porque as pessoas queriam apedrejá-lo. Se você olhar João Batista, ele vai ter também essa mesma postura. Eu não estou falando aqui que a gente deve odiar as pessoas, que a gente deve ser agressivo com elas, mas eu estou falando que a gente deve posicionar as verdades do Evangelho, independente do que a sociedade vai acreditar. Muito bom. Efésios capítulo 5 e versículo 11, creio, diz que nós não devemos ser comunicantes, ou nós não devemos ser simpatizantes com as obras infrutuosas das trevas. Antes, devemos expô-las à luz. O que é que a gente está fazendo? A gente está jogando luz, a gente está jogando nosso argumento e a gente está mansamente respondendo àqueles que questionam a razão da nossa salvação. Aliás, é o que me inspirou a escrever esse texto. Judas, ele escreve no capítulo 1 e versículo 3, que ele se esforçou diligentemente para escrever acerca da razão de tão grande salvação que ele tinha. Eu sinto a necessidade de escrever sobre esse assunto e de mostrar para pessoas, olha, existem sim argumentos inteligentes, existem sim argumentos cientificamente embasados que podem olhar para essa questão sob um outro horizonte, sobre um outro ponto de vista, e isso precisa ser respeitado. Amém. Muito bom, pastor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado e parabéns pelo texto, e a gente vai ficar no aguardo de outros. Deixa aí sua mensagem final para quem está nos assistindo. Então, eu diria para você que um pouco de ciência afasta as pessoas de Deus. Muita ciência faz você reaproximar-se dele. Quando você estuda realmente a fundo qualquer assunto, você vai ver que é inquestionável, esse assunto vai se aproximar daquele que criou a ciência, daquele que criou a natureza. Eu digo para você, crente, não tenha medo de se envolver nos meios acadêmicos, nos meios políticos, nos meios empresariais, econômicos. Não tenha medo de ser luz, porque você foi chamado para ser luz no meio das trevas mesmo. Eu não fico surpreso quando eu vejo uma pessoa me agredir verbalmente, eu não fico surpreso quando eu me vejo injustiçado por uma pessoa do mundo. É o mundo sendo o mundo. Me surpreende se um crente entrar nessa mesma vibe, se um crente entrar nesse mesmo estilo de argumentação. Na verdade, para finalizar, uma vez alguém falou uma frase que eu achei muito interessante. E ele disse, olha, o crente para o mundo tem a mesma relação de um navio para o mar, de um navio para a água. O navio, ele foi feito para estar na água. Ele precisa estar na água. Se ele estiver fora da água, tem alguma coisa errada. Mas a água não é para estar no navio. Se o navio está na água, está tudo bem. Se a água está no navio, ele vai naufragar. Então você, crente, foi feito para estar no mundo. Não é para viver numa bolha evangélica, não é para fluir com o estereótipo de que crente é pobre, burro. Não, você está aqui para se envolver com as pessoas, para entrar no mundo, mas não deixar o mundo entrar em você. Então, forte abraço e espero que tenha outros momentos. Amém. Uma honra participar com vocês. Obrigado, pastor. Tchau. Tchau, tchau.